Ho, ho, ho! Prepare seu coração para conhecer a Trégua de Natal de 1914, que parou a frente de batalha da Primeira Guerra Mundial. Fica comigo aqui até o final, mas se você for novo, já clica nesse botão e se inscreve na Sala de Guerra. Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ficar feliz. E quem foi o feliz ganhador da nossa caneca do Sentapua? Foi o André TZI, que vai receber essa belezura em casa para tomar aquela gelada. E para comemorar a Trégua de Natal, a Sala de Guerra e a Jaeger Shop vão sortear para você essa linda caneca do triplano Fokker DR1. Para concorrer, você já sabe, vai lá no Instagram, segue as nossas páginas e marca 3 amigos no post. O link da postagem tá bem aqui embaixo. Então, vamos lá para nossa história. O começo da Primeira Guerra Mundial, em 28 de julho de 1914, trouxe nas semanas seguintes grande parte das grandes potências europeias para o campo de batalha, preparando a devastação do continente que duraria mais de 4 anos. Dispondo de 7 exércitos de campo, a Alemanha tomou a ofensiva na frente ocidental, com o objetivo de eliminar a França do conflito com uma vitória rápida. A grande estratégia alemã tinha por base o Plano Schlieffen, concebido pelo marechal de campo Alfred von Schlieffen, que havia sido chefe de Estado-Maior Imperial entre 1891 e 1906. O plano de Schlieffen previa um flanqueamento da fronteira francesa através da Bélgica, com o objetivo de atrair as forças francesas para o flanco esquerdo alemão enfraquecido, enquanto realizavam um envolvimento das forças francesas com seu flanco direito ultra-reforçado, tomando Paris e esmagando o inimigo contra a fronteira suíça. Contudo, seu sucessor na chefia de Estado-Maior, o general Helmut von Moltke, o Jovem, realizou mudanças no planejamento de Schlieffen, alterando o balanço de forças e estabelecendo prazos irrealistas para os exércitos, o que acabou colaborando para o resultado desastroso da empreitada. Tomando a ofensiva em 4 de agosto, o primeiro e o segundo exércitos alemães, respectivamente comandados pelos generais Alexander von Kluck e Karl von Bülow, invadiram a Bélgica, tomando a cidade de Liège após um cerco de 11 dias e capturando a capital Bruxelas no dia 20. As tropas aliadas recuaram para Antuérpia e as forças alemãs então iniciaram sua ofensiva contra o território francês. Empurrados pelo rolo compressor, os franceses e ingleses recuaram pela planície em frente a Paris, onde as tropas de Kluck chegaram às cercanias da capital nos primeiros dias de setembro. Lá, ao longo do rio Marne, a leste de Paris, os exércitos franceses, sob comando do marechal Joseph Joffre, e a Força Expedicionária Britânica, sob comando do marechal Sir John French, montaram uma linha de resistência e contra-atacaram os alemães no dia 6 de setembro, resultando na Primeira Batalha do Marne. Nesse esforço supremo, conhecido também como o Milagre do Marne, os aliados impediram a captura de Paris e fizeram os alemães recuar cerca de 50 quilômetros, provocando um colapso nervoso no general Moltke, que imediatamente foi demitido e substituído na chefia de Estado-Maior pelo general Erich von Falkenhayn. No novo comando, Falkenhayn reorganizou as defesas alemãs ao longo do rio Aisne e bloqueou de forma decisiva a ofensiva anglo-francesa a partir daquele ponto. As linhas de metralhadoras e morteiros alemães no Aisne causaram baixas gigantescas nas fileiras aliadas, e os franceses decidiram então cavar trincheiras para se abrigar do fogo, enquanto aguardavam novas instruções do seu alto comando. Igualmente impedidos de progredir pela linha defensiva francesa, os alemães também cavaram suas trincheiras no setor, que se tornou a primeira frente de batalha estática da guerra. No mês seguinte, entre 17 de setembro e 19 de outubro, aconteceu a Corrida para o Mar, uma série de tentativas frustradas de franceses e alemães em flanquear a posição fixa inimiga, criando no fim uma linha contínua de trincheiras que se estendia do Mar do Norte até a fronteira alpina da Suíça. A partir daí, a frente de batalha ocidental pouco se moveria até o fim da guerra em 1918, provocando uma carnificina monumental durante esses 4 anos. Entre as linhas de trincheiras inimigas ficava um território chamado Terra de Ninguém, uma faixa de terreno inteiramente devastada pelas barragens de artilharia de ambos os lados, que tentavam forçar o inimigo a desocupar suas posições. Foi nesse cenário de desolação, no qual soldados de ambos os lados aguardavam seus respectivos altos comandos repensarem a guerra e divisarem novas estratégias para vencê-la, que o intenso inverno de 1914 se instalou em dezembro.
A desesperança em ver a situação resolvida até o Natal, como ambos os lados haviam prometido às suas tropas, e o aumento constante das mortes em ataques sem propósito claro, fez com que muitos soldados assumissem uma atitude conhecida como viva e deixe viver, uma espécie de rebeldia contida contra as ordens superiores de pressionar o inimigo e causar-lhe mais baixas a qualquer custo. Ao mesmo tempo, a proximidade entre as trincheiras em certos setores levava os soldados a constantemente ouvirem as vozes de seus antagonistas em conversas corriqueiras, humanizando o inimigo que havia sido desumanizado pela propaganda. Foram essas condições que levaram à primeira trégua espontânea documentada, ocorrida no dia 11 de dezembro. Naquele dia, ingleses do 2º Regimento de Essex e alemães do 19º Corpo da Saxônia começaram a se chamar a partir das trincheiras, e logo vieram as respostas, que transformaram a situação em um inusitado diálogo. Pouco depois, soldados dos dois lados saíram de suas posições e se encontraram na terra de ninguém, se cumprimentando e trocando suas trágicas experiências na vivência da guerra. Contudo, esse caso isolado em nada se pareceria em matéria de escala com o que aconteceria naquele Natal. O Papa Bento XV havia emitido um pedido oficial para que as potências beligerantes concordassem em um armistício temporário para comemorar aquela data, mas foi ignorado pelos governos de todos os países em guerra. Isso não significou, contudo, que o soldado, cansado do cotidiano das trincheiras, viesse a colocar seu espírito natalino acima das agruras de sua obrigação. A véspera de Natal começou extremamente fria, sem vento, criando uma calmaria gélida e silenciosa que permitia que os sons fossem escutados por grandes distâncias. A famosa trégua de Natal começou na região de Ypres, na Bélgica, nos arredores do vilarejo de Saint-Yvon, onde os alemães gradualmente começaram a trazer pequenos pinheiros para suas trincheiras e decorá-los com velas acesas. Naquela noite, os ingleses, posicionados logo à frente, observaram a inusitada cena da linha alemã iluminada com árvores de Natal, e então escutaram seus inimigos entoarem a tradicional canção Stille Nacht, Heilige Nacht, em português, Noite Feliz. Quando os alemães terminaram, os ingleses imediatamente responderam com sua versão, Silent Night. O soldado Graham Williams, da 5ª Brigada de Rifles de Londres, registrou o que viu. De repente, luzes começaram a aparecer ao longo da linha alemã, que evidentemente eram árvores de Natal improvisadas, adornadas com velas acesas, que queimavam imperturbáveis no gelado ar parado. Primeiro os alemães começaram a entoar suas canções, e então cantávamos as nossas. Os alemães imediatamente se juntavam ao coro, e eu pensei, bem, isso aqui é realmente algo extraordinário. 2 nações cantando a mesma canção de Natal em meio a uma guerra. Aos poucos, alguns soldados começaram a deixar suas trincheiras, cuidadosamente aproximando-se pela terra de ninguém, até que o primeiro alemão cumprimentou o primeiro inglês, sendo repetidos nesse gesto inúmeras vezes. A artilharia em toda a região ficou em silêncio, e pequenos presentes começaram a ser trocados: comida, tabaco, bebidas, e também pequenos souvenirs como capes e botões dos uniformes. A trégua permitiu que ambos os lados coletassem os corpos dos seus companheiros mortos, e serviços religiosos em conjunto foram realizados para enterrar aqueles soldados. Quando a manhã do dia de Natal chegou, o brigadeiro-general Walter Congreve, no comando da 18ª Brigada de Infantaria Inglesa, estacionada em Neuve-Chapelle, registrou numa carta que os alemães haviam iniciado, pedindo por uma trégua de um dia. Então seus soldados saíram das trincheiras e ele viu seus capitães fumando um cigarro com o melhor atirador do exército alemão, um garoto de apenas 18 anos. O capitão Bruce Bairnsfather, do Real Regimento de Warwickshire, então posicionado na localidade belga de Plugstert, foi testemunha dos eventos e recordou: "Eu não perderia aquele único e estranho dia de Natal por nada. Avistei um oficial alemão, um tenente eu acho, e sendo eu um colecionador, pedi para ele alguns botões do seu casaco. Eu levei um alicate e com alguns cliques removi 2 botões e os coloquei no meu bolso. Então lhe dei 2 dos meus como agradecimento. Depois vi um dos meus operadores de metralhadora, que era um barbeiro amador, cortando os longos cabelos de um alemão, que pacientemente aguardava ajoelhado no chão enquanto a tesoura clicava em sua nuca." Mas o mais memorável evento da trégua de Natal aconteceu perto do meio-dia daquele 25 de dezembro,
quando alguém sugeriu realizar uma partida de futebol na terra de ninguém. Num dia sem nuvens e com o solo endurecido coberto de neve, as condições pareciam perfeitas para um dia de paz, e alguém havia recebido como presente de Natal uma bola de futebol. A partida foi um tanto desordenada, com até 50 soldados jogando ao mesmo tempo, e durou cerca de meia hora, terminando com uma vitória alemã por 3-2. A realização da partida foi confirmada pelo tenente Kurt Semisch, do 134º Regimento da Saxônia. 2 ingleses apareceram de sua trincheira com uma bola de futebol, e então uma vigorosa partida teve início. Aquilo foi tão maravilhoso e estranho. Os oficiais ingleses pensaram a mesma coisa. No fim da tarde, os oficiais perguntaram se uma grande partida de futebol poderia ser realizada no dia seguinte entre as duas posições. Não somente na região de Ypres, mas ao longo de toda a frente ocidental, tropas inimigas marcaram tréguas locais no dia de Natal, e existem registros de outras partidas de futebol também sendo realizadas naquele dia. Ao todo, cerca de 100 mil soldados ingleses, franceses e alemães participaram da Trégua de Natal de 1914, enquanto em outros setores a guerra continuou a rugir sem cessar. Em alguns locais, a trégua continuou até o dia 26, data em que o futuro romancista inglês Henry Williamson, então com 19 anos de idade, escreveu para sua mãe relatando o que vivera. Querida mamãe, estou escrevendo-lhe das trincheiras. São 11 da manhã. Ao meu lado está um fogão, e à minha frente um abrigo molhado com palha. O chão está escorregadio na trincheira, mas congelado lá fora. Na minha boca está um cachimbo, e o cachimbo contém tabaco. Claro, você diria. Mas espere, no cachimbo está tabaco alemão. Haha, você diria. Tabaco de um prisioneiro ou encontrado numa trincheira. Oh, querida mamãe, não. Tabaco de um soldado alemão. Sim, um soldado alemão vivo, vindo de sua própria trincheira. Ontem, os alemães e ingleses se encontraram e se cumprimentaram na terra de ninguém e trocaram presentes. Sim, durante todo o dia de Natal e mesmo agora enquanto lhe escrevo. Maravilhoso, não? Embora menos conhecidas, tréguas também aconteceram na frente oriental, onde tropas austríacas decidiram atirar somente se provocadas no dia de Natal. Tropas russas adotaram a mesma postura. Os austríacos que resistiam dentro da fortaleza de Przemyśl avistaram árvores de Natal sendo colocadas pelos russos na terra de ninguém e receberam deles também uma educada mensagem que dizia: Desejamos a vocês, heróis de Przemyśl, um Feliz Natal e esperamos que possamos chegar a um acordo de paz o mais rápido possível. Soldados se encontraram e trocaram tabaco e schnapps austríacos por pão e carne da Rússia. Quando os soldados russos, que usavam um calendário diferente, comemoraram seu Natal alguns dias depois, os soldados austríacos responderam à gentileza. Embora em pouquíssimos casos a trégua tenha durado até o Ano Novo, o alto comando de ambos os lados já se preocupava com a situação, e ordens foram emitidas proibindo confraternizações de qualquer natureza com o inimigo. Dessa forma, gradualmente as tréguas foram encerradas ao longo de todo o front. No setor de Upline, o capitão Charles Stockwell, do 2º Regimento de Fuzileiros de Gales, disparou 3 tiros para cima e subiu uma bandeira com os dizeres Feliz Natal. Um capitão alemão então subiu uma bandeira que dizia Obrigado. Os 2 homens então subiram em seus parapeitos, se saudaram e retornaram às suas trincheiras, encerrando aquele breve momento de conciliação e reiniciando a guerra com toda a sua fúria. E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a Sala de Guerra. A sua contribuição é muito importante. Vai aqui o meu agradecimento a todo mundo que já está colaborando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira classe. E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, eu vou deixar o link bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho, para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e um Feliz Natal da Sala de Guerra.